Olá, bom dia, 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Estamos aqui para começar mais uma edição do nosso a revista radiofônica nas ondas da... Você gostou dessa, hein? As ondas do rádio. Muito bom dia, sexta-feira, dia 30 de junho de 2017, o nosso derradeiro. Esta equipe logo, logo colocará o pé na estrada. Que maravilha, hein? Olha só, decisão suprema. Como repercutiu no meio político e jurídico a decisão do STF de limitar a possibilidade de as delações premiadas serem revistas ao final do processo. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a resolução traz segurança jurídica. O amor é lindo, todos os detalhes sobre o casamento do craque argentino Lionel Messi. Vocês sabiam que ele e a sua noiva estão juntos desde a adolescência? Pois é, não é bonito isso? É um amor. Uma coisa maravilhosa, eu acho. A cerimônia vai ser realizada hoje na cidade de Rosário. Hello, Adele! Em carta cheia de emoção, Adele diz que não pretende mais fazer turnês. Por quê, hein? Já essa garota que tá na minha frente aqui vai explicar tudinho, né não, Paulinha? É isso aí, Ed. Hã? Você vai explicar pra gente e dizer o porquê que esta grande cantora não sairá mais em turnês. Será que ela não vai mais sair? Você que vai nos dizer. Mistério. Escolheu até a música início. Essa é a Adele? Ela já falou que gosta desse ambiente familiar, não sei, mas desconfio. Daqui a pouco você confirma, beleza? Fechou? Não vai dar spoiler, Ed. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá só começando. Muito bom dia, Paulinha. Já falamos aqui. Você tem uma hashtag aí pra divulgar entre os nossos ouvintes? Olha, hoje uma hashtag musical pra essa sexta-feira tão alegre, não é, Edgar? Eu até já pus aqui no Twitter, Sim. mas antes de divulgar aqui no nosso programa, eu queria saber qual é a música da sua vida, Edgar? Ah, para. Que isso? É uma pergunta impossível. Não tem resposta essa pergunta. Ainda mais pra um DJ pão. Não tem resposta pra ninguém, Arcon. Se você faz essa pergunta pra uma pessoa, como é que você vai classificar e escolher uma? Você vai excluir todas as outras? Não, vai, elege uma, assim, que pra você marcou demais, Ed. Ó, vamos categorizar então. Tá. Vai ser da brasileira. Uma brasileira que te marcou demais. Uma brasileira que me marcou demais e eu não vou explicar os motivos, senão ficaria o programa inteiro aqui explicando o porquê. Não, a gente não merece da isso. importância, a memória afetiva, o que aconteceu. Mas é tudo isso que faz ser uma música marcante, com essa música, né? De fundo. Você vê que eu já tô me enrolando Sei. aqui, ó, né? Mas, ó, eu escolheria, se fosse pra escolher uma aqui, eu colocaria essa daqui, ó. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Tá cantando, lembrando, né, Edgar? Eu choro. Você gosta do Djavan? Não é Djavan. Eu fico, ó, tô emocionado. Se você olhar, tem, meus olhos estão marejados. Marejados ou mareados? Marejados. Pra mim era mareados, eu acabei de aprender uma palavra nova. Mareado, você fica no barco quando dá aquelas balançadas. Mesma coisa. Ó, mas essa música aqui, pra mim, é uma obra-prima. Bom, primeiro, Clube da Esquina é um momento, marco na música brasileira incrível. E essa música, enfim, como eu disse, não posso falar, né? Por que eu escolhi? Porque tem muitas coisas. Você tá chorando? Tô meio emocionada com tudo isso. Não é linda essa música? Essa música é maravilhosa. Bonita. Aliás, tem gostei. show do Milton. Hoje é 30. Amanhã. Hoje é 30. Amanhã tem show do Milton em São Paulo. Eu vou. Tá vendo? E aí? Quer saber qual é a minha? Você tem uma preferência? Você consegue escolher uma? Não, eu escolhi uma. Você categorizou de que maneira? Categorizei momento maravilhoso sendo jovem. É assim que eu caracterizo essa música. Uma menina, digamos... 2000 e pouco ali, né? Tava moderna. naquela juventude, tava aprendendo o que era a vida, né, Edgar? Sei. Solta aí esse som. Ah, tá bom. Boa. Grande canção. Boa, né? Bittersweet Symphony do The Verve. Mas curioso, quando você falou que era um momento de quando você era jovem, eu pensei que você ia tocar alguma coisa da Chiquinha Gonzaga. Estranho, Arcon. Você é mais velho que eu, né? Ô, Paulinha, essa música é boa mesmo.
Eu adoro essa música. Não, e é sério mesmo. Esses caras não fizeram muita coisa a mais, né? Ficaram meio por ali, nisso. né? Mas essa aí marcou, né? Marcou mesmo. Acho que, musicão. Fala um pouco sobre aprender como a vida não é assim tão docinha, né, Ed? Quando a gente vai ficando mais velho, vai vendo que é bem isso mesmo. Pô, a gente podia fazer um programa inteiro assim, né, um dia. Ah, né? podia. Aí cada um escolhe uma, outro escolhe outra, a gente rola um trecho, você explica os motivos. E é por isso que hoje a nossa hashtag é a música da minha vida. Se a gente não pode fazer isso no ar, a gente vai fazer isso no Twitter. E esse vai ser o assunto mais comentado dessa sexta. Você pode postar o seu videoclipe, o seu meme, a foto do seu artista preferido. Já tá todo mundo participando aqui. Hashtag a música da minha vida. Ótimo, Paulinha. Fechou. Muito boa a tua escolha. Gostei. Uma escolha, né? Internacional, britânica, né? Aqui no WhatsApp você pode interagir também, mandando uma mensagem em vídeo ou uma mensagem de áudio. 11 931 17 1009. Hoje vai nessa também, tá? Vocês podem mandar mensagens pra gente dizendo, revelando qual é a música da sua vida. Dá uma palhinha, inclusive. Pode cantar um pouquinho. Canta, vai, gente. É tão legal quando vocês cantam. Vai lá, 11 931 7009. Tem a nossa camiseta pra ser sorteada entre os participantes ao final dessa edição do Morning Show. No mais, para essa abertura, eu convido você a dar uma chegadinha na nossa página no Facebook, é o JP Morning Show. Vai lá, tem um monte de conteúdo extra. E se inscrever também no nosso canal, youtube.com/Morning Show JP. Além da transmissão ao vivo, você tem lá todo o conteúdo extra, as entrevistas que já rolaram aqui no Morning Show. Vai lá, se inscreva. Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan. O Morning tá só começando, hein? Vamos abrir o noticiário de hoje com um destaque internacional. O Estado Islâmico foi derrotado ontem nas cidades de Mossul e Raqqa. É assim que se diz? Suponho que sim. Isso representa um abalo fortíssimo no grupo terrorista. Explica pra gente essa história, Ellen. Bom dia. Bom dia. É um abalo forte porque Mossul, a gente está falando de uma capital religiosa, digamos assim, para o Estado Islâmico, e Raqqa é uma capital financeira para o Estado Islâmico. E ambas locais em que eles arrecadam muito dinheiro. Como que o Estado Islâmico arrecada dinheiro? Com venda de petróleo e com cobrança de imposto da população que eles conquistam ali, né? E aí é imposto sobre tudo, é transportes. Um caminhão vai entrar naquele território, eles cobram. E eles movimentavam muito, muito dinheiro mesmo, que é o que permite fazer as ações que eles acabam fazendo o mundo afora. Mas um estudo que foi divulgado ontem, nesse mesmo dia em que o Iraque anuncia ali a conquista de Mossul, mostra que o Estado Islâmico já perdeu 60% do território e 80% dos recursos. De 2015 para cá, os recursos deles vêm sendo abalados. Não conseguem vender tanto petróleo e, ao mesmo tempo, também não conseguem dominar tantos territórios. Vão perdendo território, vão perdendo imposto. Isso está enfraquecendo o Estado Islâmico a ponto de, no Iraque, ter sido feita a declaração de que, acabou o Estado Islâmico. Não é assim. A gente tem que estar preparado e vários especialistas analisam que, nesse primeiro momento, talvez, inclusive, por eles estarem perdendo territórios naquela região, é possível que façam mais ataques no Ocidente, mais ataques na Europa, deixando o nome deles mais forte, né, tentando fortalecer e angariar mais pessoas para o Estado. Mas eles realmente estão abalados, sobretudo por perderem território e, em consequência disso, perderem a arrecadação. É muito arriscado, né, decretar o fim do Estado Islâmico. Hoje de manhã eu li algumas manchetes com dizendo isso, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. É meio decretar o fim da Cracolândia. Mas quem tá decretando se já é difícil decretar o fim da Cracolândia, decretar o fim do Estado Islâmico. Quem decretou isso foi o premier iraquiano, né, gente? Que tem todo o intuito de dizer isso. E, assim, são milícias ali no Iraque apoiadas pelos Estados Unidos que conseguiram fazer essa conquista de Mossul, destruir a catedral lá. Mas, claro, eles têm todo o interesse de fazer, assim como todo mundo tem todo o interesse de dizer que acabou com a Cracolândia, eles têm todo o interesse de dizer que acabaram com o Estado Islâmico. Não é isso, é perigoso, inclusive todos os analistas tendem a dizer, olha, é um momento muito delicado, porque perdendo o território na região deles, é muito provável que eles queiram aumentar atentados terroristas agora no Ocidente para se fazer visível, né? Para tentar angariar outras pessoas, outros jovens e tentar conseguir territórios em outros locais.
Ok, vamos lá, da guerra a gente migra pro amor. Acho que eu sou impelido aqui a colocar uma canção, né, do cancioneiro argentino para falar disso, porque afinal de contas o craque Lionel Messi se casa hoje com a companheira de longa data. Ele e Antonella Roccuzzo namoram desde a adolescência. Cara, desde os 14 anos. Olha aí, que bonitinho. Você vai no casório, Paulinha? Olha, eu vou... Mentira. Não tá indo mesmo, não tá indo. Não, eu não vou não, é pouca gente aí, é quase 300 pessoas que vão comparecer. Você achou dessa trilha aqui pra você falar sobre essa notícia? Tem um ícone da música argentina, Luiz Alberto Spinetta, aqui ao fundo com Canção para los Dias de la Vida. Mas você sabe quem é que vai cantar lá? É a Karina. Karina? Será que eu acho aqui alguma coisa da Karina? Solta aí, Brunão. Karina. O Bruno tem? Tem aí, Bruno? Karina, olha aqui. Vamos ficar com o Spinetta, versão, vai. É tipo a Anitta de lá, não? Meio canta a cúmbia, né? Tudo, rola com a Karina. Ela vai fazer um show? É uma versão, peguei uma versão de Karina, ó. Gostei porque é versão do John Legend, que é uma música que eu gosto. Shakira. Não, a Karina é famosa lá e ela também é namorada do atacante Sérgio Agüero. Então já vai acompanhando, já aproveita. Agüero. Desculpas. Agüero, chica. Sim, ela estará lá e vai se apresentar. Agora, o que acontece que tem de curioso? Eles namoram desde os 14, parece que o Messi conheceu ela quando ele tinha 5 anos. Você acredita? Eles são da mesma cidade. E aí ele foi lá, enfim, se consagrou como jogador, voltou pras férias, aí começou a namorar com ela, eles ficaram muito sérios, namorados. Ela foi morar com eles, já tem 2 filhos, o Thiago, de 5 anos, e o Mateu, de 2 anos. E agora vão se casar na cidade de origem dos dois, que é de uma cidade, assim, super violenta, né? Não é uma cidade tranquilinha, não. É uma cidade muito violenta, tem uma média aí de homicídios mais alta do que a média da Argentina. E até por isso, o esquema de segurança do casamento é uma particularidade, assim. Tá sendo bastante discutido como é que se vai garantir a segurança dessas pessoas que já precisariam de segurança, né? Porque são pessoas famosas e tal. Então parece que tem mais de 300 agentes de segurança envolvidos aí para quase 300 convidados, como se fosse quase marcação homem a homem, assim, para garantir a segurança deles. E o bairro onde é esse hotel, que é um hotel super luxuoso, também um cassino, é um bairro que também é de disputa de traficantes, uma coisa séria. Parece que na semana passada teve até um assassinato de uma mulher, de um ex-chefe aí, de uma das facções. Então, assim, ali é uma coisa complicada aí de violência. Mas... Eu achei que você ia falar do casório, dos docinhos. Não, vou falar, é claro, eu sei isso daí. Não, é que é uma coisa curiosa, né, Ed? Ele poderia casar em qualquer lugar do mundo, né? O Messi, pensa, com a grana que ele tem, poderia casar em qualquer lugar do mundo. E ele escolheu casar na cidade onde os dois nasceram, mesmo com essas adversidades aí, não sendo o paraíso em terra, né? Não, eu achei legal, eu achei super legal. E aí, o que é que a gente sabe desse casamento? Além de que Karina será uma das apresentações, é que a imprensa não vai poder cobrir ali de perto, viu, Ed? Tá todo mundo lá cadastradinho, mais de 150 jornalistas de 60 países, mas vai ficar todo mundo pro lado de fora da festa, que vai, por exemplo, servir comidas típicas argentinas. É isso que você queria saber? Que a gente queria chegar. Vai rolar um churrascão. Empanadas, carnes, mas também um pouco de cozinha internacional. Parece que vai ter comida japonesa e até um padeiro, Edgar. Olha que coisa maravilhosa. Fazendo pão na hora para as pessoas. Isso aqui é luxo, não é verdade? Babás para as crianças, inclusive para as dele, foram contratadas. Mais de 12 aviões para trazer os convidados. Agora sim, você tá gostando, essa né? nota tá fazendo sentido. Isso aí, ó. E aí o vestido da noiva, né? Sempre fica que o pessoal Você tava com medo do da pena, por isso que começou falando da violência. Não, da violência. É violento. Eu queria dar um spoiler do vestido da noiva aqui pra vocês, mas infelizmente chegou de avião, veio de Barcelona, de uma marca que chama Rosa Clara, não sei se é assim que fala. E, infelizmente, ninguém viu. Será uma grande surpresa. Sim. Até pra ela, provavelmente. Sei lá. E o Neymar estará lá, além de outros jogadores e tal. Pena que a Bru Marquezine, não teremos nossa brasileira mito não teremos nessa festa. A Marquezine, não teremos a Shakira, que é tretada com a mulher do Messi. Não se deu. Você que contou esse babado. Por causa de uma história com o Piquet aí, que elas não se dão. Com o Nelson Piquet, né?
Não. G-Rap. Mas parece que vai ter uma apresentação do Ricardo Darín, né, no meio da festa. Argentino que é, ele tem que estar nessa festa, cara, imagina, né? Não sei, é o argentino que a gente mais conhece. Ele fica meio atrás da cortina, espreita, assim, de alguma coisa. Alguma participação ele vai ter que fazer nesse casamento. Alguma coisa ele vai fazer. Mas tá aí, eu acho o Messi, ele é bem legal, né? É um cara que tem essa síndrome de Asperger aí, um putz de um jogador, não se envolve em muitas polêmicas. Com essa namorada de longa data que é bem atípico, né, bonita, pra profissão. Ela é linda. Ela é bonita. Já com os filhos e decidindo se casar na cidade onde os dois nasceram, mas que tem esses probleminhas aí, enfim, à parte. Tá bom. Sejam felizes, queridos, já são, né? Já estão casados, já têm filho e tudo mais. Vamos pra frente? Vambora? Vamos lá, então. Bora. Seguinte, o assunto agora é política. A semana tá acabando e a gente tem muito a falar com o nosso correspondente em Brasília, Zé Maria Trindade. Ô Zé, o presidente Michel Temer foi notificado ontem, né, para que apresente a sua defesa no processo em que foi denunciado pela PGR. Como é que estão as coisas por aí? Quais são os próximos passos? Bom dia, Trindade. Pois é, continuando aí esse ar romântico da nota da Paulinha, mas eu sempre me esqueço de fazer esse link com vocês, que gosta sempre de comentar nossas notas anteriores, tá? O que você achou da lista aí que a Paulinha apresentou das coisas que vão ter no casamento do Messi? Eu acho que a Paulinha se esqueceu aí de um convidado especial que é o impostor, que certamente estará lá. Ah, também. Olha que impostor é o que não falta aí pela sua redondeza, hein? Olha, foi uma sessão esvaziada, né? Apenas 6 deputados ali de braços cruzados, ouvindo a leitura do relatório. E a segunda secretária, Mariana Carvalho, que não é prima da Paulinha aí, né? Ela que leu. A deputada Mariana, ela é do PSDB, é filiada ao partido desde os 16 anos, é jovem, né? E é advogada, médica, bonita e solteira. Então foi uma atração à parte ali nessa leitura. E leu com ênfase. Ela apresenta um programa de TV lá no estado e leu com ênfase. Então aqueles pode ver isso aí, ela lia com todas as ênfases e os anexos desse processo. É um processo pesado, uma decisão séria. O pedido da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para processar o presidente da República ao presidente da Câmara. Depois da leitura, o presidente Michel Temer já foi notificado, não pessoalmente, mas oficialmente já está notificado, não foi pessoalmente, e começa, portanto, na Comissão de Constituição e Justiça. A partir de agora, Edgar, o presidente tem 10 sessões para apresentar a defesa, mas me disseram os líderes de que o presidente quer pressa e no início da semana que vem, provavelmente terça-feira ou quarta-feira, já apresenta a defesa na Comissão de Constituição e Justiça. O processo tem como base a delação premiada exatamente da JBS e do Joesley Batista. É o primeiro passo, um passo importante nesse processo que, se houver autorização, o Supremo começa o processo contra o presidente. Mas não, viu? O governo tem maioria para evitar esta abertura de processo. Ô, Trindade, um outro destaque aí da editoria política é a decisão do STF de limitar a possibilidade de revisão das delações premiadas aí, né? Isso tem gerado bastante discussão. O que você pode dizer pra gente? O que os ministros do STF decidiram ontem? Pois é, uma decisão importante. A gente falava aqui, Edgar, de que a delação iria se multiplicar no país. E o Supremo, ontem, depois de 4 sessões, e foram sessões bem polêmicas, né, regulamentou o assunto. Então, a partir de agora, todos os juízes de todas as comarcas, né, os tribunais, não podem mudar um acordo de delação premiada fechado pelo Ministério Público, a não ser por irregularidade ou se o colaborador ou o delator, né, não cumprir com o prometido ou apresentar provas falsas, ou durante o processo se descobrir algo novo e que o delator acabou omitindo. Então fica regulamentado esse princípio aí da delação premiada. É uma novidade e uma lei só é bastante mesmo quando ela, depois de aprovada pelo Congresso, é experimentada no mundo jurídico. E isso foi o que aconteceu na delação. Está valendo a delação da JBS, Fachin continua relator e a delação pode ser usada aí
pelos delegados do interior, viu? Ô, Ellen, vou passar para Ellen falar, mas eu fiquei, quando eu vi a decisão ontem, assistindo o noticiário, eu olhei assim, fiquei pensando, falei, ué, mas peraí, isso tudo já não era meio óbvio, meio previsto, né, dentro do processo, né? Parecia tão óbvio aquilo que eles estavam ali discutindo e tendo opiniões divergentes. Não, né? Porque, na verdade, a gente tem uma lei de colaboração premiada muito recente e à medida em que ela está sendo aplicada é que está se discutindo uma série de regulamentações. E isso foi, então, fundamental ontem que o STF acabou batendo esse martelo, porque foi um amparo e um voto de confiança na Lava Jato. Afinal de contas, a Lava Jato sem delação não teria essa dimensão. Mas eu queria ver com Trindade como é que está a situação hoje, Trindade. Afinal de contas, ontem o líder tucano, né, o Ricardo Tripoli, falou que o PSDB está avaliando dia a dia se fica ou não na base. Na segunda-feira, o Fernando Henrique Cardoso fez um artigo na Folha em que defendia que o presidente Michel Temer tinha que ter a grandeza de encurtar o seu mandato. No mesmo dia... Convocar eleições diretas. No mesmo dia, o Instituto Teotônio Vilela, que é o braço de articulação política ali do PSDB, fez uma carta que era uma análise política do governo Temer, em que fazia reconhecimento da questão da corrupção e tudo mais, mas fazia vários elogios ao governo Temer, dizendo as conquistas que o governo Temer conseguiu, ou seja, mostrando que realmente é uma briga interna feia no PSDB. A denúncia, o início do processo aí no Congresso, mudou alguma coisa? No dia de hoje já mudou alguma avaliação, Trindade? Tá difícil, viu? O PSDB está dividido, assim como toda a base governista está dividida. O presidente tem a maioria porque tem o centrão ao seu lado. Eu falava aí da segunda secretária, né, a Mariana Carvalho. Ela é do PSDB e me disse que é contra o partido continuar no apoio, ela vota pela abertura do processo e está pensando até em mudar de partido e ir para o PSB. Veja bem, é uma figura importante do PSDB. E o partido está dividido. Eu conversei com Vanderlei Macris, o deputado federal, né, e com outros deputados, e há uma dificuldade para definir. O líder do PSDB, ele diz que ficou muito claro que o PSDB não apoia o governo, que o PSDB apoia o Estado, as reformas constitucionais, o funcionamento do Congresso Nacional. Mas esse discurso é muito difícil de ser entendido ou não há possibilidade de entender isso, porque partido toma decisões e o PSDB é dividido ali entre Estado e governo, né? Não sabe o que fazer. Ninguém sabe realmente a diferença entre Estado e governo. Ninguém, que eu digo, quem não lida com a política dia a dia, né? Falado, Trindade, obrigado pelas tuas informações, bom trabalho para você em Brasília. Obrigado, muito bom dia a todos. Bom dia, esse é o Trindade conversando com a gente, nos atualizando sobre as informações, sobre as notícias da política. Vamos agora falar com o nosso repórter, o Fernando Martins, que traz informações sobre as paralisações que estavam previstas para hoje em todo o território nacional, em todo o Brasil. Bom dia, Fernando. Bom dia Ed, bom dia pessoal do Morning, a todos os nossos ouvintes, os internautas também. Vai começando a ficar um pouco melhor a situação, mas pontos isolados aqui na capital ainda estão marcados pela manifestação. Agora, se eu puder dizer, o pior momento ainda é na Hélio Smith, a rodovia que liga ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, que está completamente bloqueada. Ela vai sendo liberada aos poucos pela manifestação. Os manifestantes agora se dirigem para o acostamento, inclusive muita gente estava caminhando até pela rodovia para não perder horário de check-in, horário de voo lá em Guarulhos. E até a administração do aeroporto havia disponibilizado alguns ônibus para fazer o transporte desses... Caiu a ligação, a gente vai tentar o contato novamente com o Fernando Martins. Essa greve, o metrô já havia dito que não faria a paralisação, né? Não aderiria à greve hoje. Inclusive eu vim trabalhar, vim pra cá. Eu passei pela Paulista, tinha uma banquinha, uma pessoa no microfone e um outro ao lado dele, ali de central sindical, e é o que tinha na Paulista vindo pra cá. Assim. É engraçado que as paralisações normalmente são bem divulgadas, né? Os sindicatos, enfim, quem organizam essas paralisações divulgam antes, entram em contato divulgando suas bases, a imprensa replica isso aí. E dessa vez eu achei que foi meio tímida
o aviso de que haveria essa paralisação, né? Foi bem tímido, Edgar. E você falou dos metroviários, eles eram os únicos do sistema de transporte público que ainda estavam decidindo, né, se iam parar ou não. E ontem à noite que eles tomaram essa decisão de não parar. Eu peguei um bloqueio ali na Anchieta, sentido de São Bernardo, sentido São Paulo, mas uma coisa bem pequena também, que rapidamente os carros fizeram um desvio e passaram tranquilamente. E os bancos, né? Os bancos estão paralisados, estão fechados. A gente retoma o contato com o Fernando Martins. Está me ouvindo, Fernando? Agora vocês me ouvem? Ok, pode seguir adiante. Ah, maravilha. Eu não sei onde que eu tinha parado de meu contato com vocês, mas para reforçar que agora, aqui na região central, havia paralisação também. Você estava dizendo que o Fernando estava dizendo que o aeroporto disponibilizaria ônibus para fazer o traslado dos passageiros que estavam presos nesse bloqueio. Exato. E agora a L20, então, vai sendo liberada. Aos poucos, os manifestantes seguem no acostamento. Aqui na região central, Rua da Consolação, perto da Nestor Pestana, tinha também uma certa manifestação e o pessoal vai agora também liberando a via, onde está bastante complicado. Zona Oeste, acessos para Butantã, Ponte Eusébio Matoso, Rebouças, no sentido da Marginal Pinheiros, bastante complicado. Nós ficamos praticamente 1 hora parados, um trecho que a gente faria muito tranquilamente. Então lá tem manifestação, o pessoal segue por ali, o pessoal que estava na USP, ali na região do começo da Vital Brasil, o motorista deve evitar essa região. Também o que acaba de ser liberado é a Ponte de Socorro, que também estava tendo manifestação agora há pouco, e aos poucos, então, os trechos de São Paulo que tinham essa manifestação acabaram sendo liberados. A gente só teve informação que o único ponto onde chegou a ter confronto entre polícia e manifestantes foi bem na esquina da Ipiranga com a São João, no coração de São Paulo. Houve certo confronto, os policiais precisaram jogar bombas de efeito moral contra os manifestantes, foi ateado fogo em pneus, mas tudo já está liberado também há mais ou menos 1 hora, 1h30. Ok, obrigado pelas informações. O nosso repórter, o nosso colega aqui da Jovem Pan, Fernando Martins, nos atualizando sobre as paralisações. Obrigado, Fernando. Um abraço. Edgar, esses protestos aconteceram aí em 21 estados, né? Ainda estão sendo promovidos em cidades de 21 estados e o Distrito Federal. São protestos contra as reformas trabalhistas e da Previdência propostas pelo governo de Michel Temer. Então, o Brasil quase todo sendo afetado na manhã desta sexta-feira. Boa, vamos lá. Girando o assunto, Paulinha, vamos explicar uma coisa aqui, inclusive para mim e para os nossos ouvintes, hein? Eu vi que os fãs do casal Jay-Z e Beyoncé estão meio agitados ali. Estão meio irrequietos. Então, é um dia de muita agitação para os fãs de Beyoncé e Jay-Z. O que o álbum Lemonade e o 444 revelam aí sobre a vida amorosa desse casal? Vocês se lembram, né, que ali em Lemonade, a Beyoncé basicamente disse que Jay-Z teve um caso aí com uma tal de Becky with a good hair. With a bad hair, with a good hair. With a good hair. Lembra disso? Vocês lembram disso? Ele é chegado num Beck, né? Não, Becky, o nome de uma mulher. O nome de uma mulher. Uma mulher, a Becky do cabelo bom. Aí ficou todo mundo, quem será essa mulher? Quem será essa Becky? Aí especulou-se. Teve gente que achou que podia ser a Rita Ora, que podia ser não sei quem. Começaram a levantar aí várias hipóteses de quem seria amante do Jay-Z, em qual momento ele teria traído. Seria por isso que o Jay-Z... Lembra aquela entreveiro no elevador? Uma vez o Jay-Z no elevador tomou uns tapas da irmã da Beyoncé, da Solange, teve. Então, isso ficou assim muito, meu Deus, ela falou sobre a traição e tal. E agora, com o lançamento do álbum novo do Jay-Z, ele falou da mesma mulher. Ele citou Becky em uma das músicas e isso tá deixando os fãs perturbados. A música é a Family Feud. O álbum tá disponível só pra quem é assinante do Tidal, por enquanto. E ali ele falou o seguinte, assim, ó. Sim, eu ferraria com tudo se você me deixasse. Me deixe em paz, Becky. Um homem que não se importa com sua família não pode ser rico. Você entendeu?
Sabe a música que eu tô rolando aí? Essa da Beyoncé boa também. Não é? Ela tava grávida. Irreplaceable. Olha aí, ela é insubstituível. A gente tinha que ouvir o nosso AEAC do programa, que é o Edgar, o nosso assessor especial para assuntos conspiratórios. Isso não é marketing, Edgar? Você acha que é marketing? Eu acho que eles conseguiram superar um problema com essa tal da Beck através da conversa e da música. Eu poderia dizer que é marketing, sim, mesmo involuntário. Eu acho. Acaba rolando. E eu acho que já tá tudo de boa, porque a Beyoncé, enfim, eles estão juntos, né, gente? Estão tendo gêmeos agora. E aí ele fala em outras músicas também a respeito disso, ó. Ele fala assim, eu peço desculpas, eu costumava conquistar. Foi preciso nascer minha filha para ver por meio dos olhos de uma mulher. Foi preciso esses gêmeos naturais para que eu acreditasse em milagres. Levei muito tempo pra essa música. Eu não mereço você. Beyoncé, musa. Isso sou eu acrescentando na música do Jay-Z. Love on top. Love on top. Aqui. A mulher é maravilhosa, né? Sabe como ele ainda fala também, ó? O que vale um homenagem a Trois quando você tem uma alma gêmea? Olha aí. Olha. Sobrou pra mais gente nas letras também do Jay-Z, viu? Ele mandou uma indireta pro Kanye West. O Kanye West, ele criticou o Jay-Z num discurso aí que ele fez. Ele é malo, Kanye, a gente sabe. E aí ele falou, pô, Jay-Z, você, né, que coisa, nem me ligou aí quando aconteceu esse problema com a minha mulher, quando a Kim Kardashian foi assaltada em Paris e tal. Escrachou várias pessoas da música, na verdade, o Kanye. E o Jay-Z deu um jeito de, numa das músicas, dar umas respostinhas também pro Kanye, uma coisa que as pessoas estão comentando bastante. Esse álbum, que além da participação da Beyoncé, tem também o Frank Ocean e o Damian Marley. E tem também uma referência àquela coisa que aconteceu no Oscar, lembra? Que ganhou Moonlight como melhor filme e eles anunciaram La La Land. Daí ele disse o seguinte, ficamos... Stuck with La La Land, entalados com La La Land. Até quando a gente ganha, a gente perde. Numa referência aí à comunidade negra e tal. Ele também fala do relacionamento crítica, com o pai nesse álbum. Oportuna ali, né? Eu posso só fazer um comentário em relação a uma coisa aí que a Paulinha disse sobre o Jay-Z? Pode. O que vale uma homenagem a Trois... Como que era quando a frase? Quando você tem uma alma gêmea. Eu queria dizer que essas coisas não são excludentes. Pois é, mas parece que a Beyoncé editou essa letra. Tô brincando. Eu não sei como é que foi. Quando eu e Beyoncé estávamos sentados num tapete felpudo ali num hotel em LA, ela não tinha esse tipo de problema, entendeu? Ela ainda era uma garota, tava mais avulsa. Teve participação também da Blue numa das faixas, na faixa Legacy, que inclusive ele começa dizendo: ninguém ganha quando a família perde. É um álbum em que ele fala sobre esses valores, gospel. Sabe? E por que é 4 e 44, né? Porque 4 tem um significado muito forte na vida do Jay-Z e também da Beyoncé. É a data de aniversário da Beyoncé, da mãe da Beyoncé, do Jay-Z, e 4/4 de 2008 é a data em que eles se casaram. Então 4 realmente é um número marcante aí na vida desse casal, que apesar dos rumores, permanece junto e que até hoje não pôs foto dos gêmeos queridos. Tô esperando aquela atualização no Instagram, Beyoncé. Eu quero ver essas crianças. Como é que você sobrevive? Até hoje a gente não sabe, gêmeos, gente. Né, cadê essas crianças, pelo amor de Deus? Tá falado. Quem que tá aí pra dar a hora certa pra gente, esse time estrelado aqui do Morning Show? Quem é que tá aí, hein? Quem que tá aí? Posso dar hora, Ed? Por favor, Gabi, venha. Você vai pra onde nas férias, hein? Vai velejar. Vou velejar, Ilha Bela. Você quer ir também? Ela fica louca. Você. Pegar no timoneiro. 10h34, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show pela Jovem Pan nessa sexta-feira, vamos agora para a Europa conversar com o nosso correspondente Ulisses Neto. O parlamento alemão aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ulisses, o mais interessante dessa história toda é que os gays terão exatamente os mesmos direitos dos héteros, inclusive no que diz respeito à adoção de crianças, né? Bom dia para você aí em Londres. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Esse é um ponto importantíssimo mesmo, porque era o que estava travando o debate lá na Alemanha.
A Europa sempre tem uma pauta mais progressista em relação ao resto do mundo, principalmente aos países menos desenvolvidos, que ainda tem muita relutância em temas como esse, né, como aborto, como casamento gay e tudo mais. Mas a Alemanha estava do lado oposto da Europa Ocidental, porque enquanto a maioria já tinha aprovado o casamento gay, incluindo aqui o Reino Unido, também Portugal, Espanha, França, lá apenas a união estável era permitida para as pessoas do mesmo sexo. E faz muita diferença você ter a união estável ou o casamento reconhecido. Porque, como você disse, o casamento permite que os homossexuais tenham exatamente os mesmos direitos que os heterossexuais. E aí entra nessa história a adoção de crianças. A primeira-ministra, não, a chanceler, melhor dizendo, né? Alemã, Angela Merkel, que é reconhecidamente uma das políticas mais celebradas do mundo, ela é líder do Partido Conservador alemão. E ela tem uma postura conservadora em relação a esse tema, não é favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, justamente por essa questão da adoção. Então a Angela Merkel, que está no poder há muitos anos lá na Alemanha, barrava a discussão no parlamento do país, barrava que essa votação ocorresse. Só que chegou uma mobilização popular muito grande, as pesquisas lá na Alemanha dizem que mais de 80% da população é favorável ao casamento homossexual, e a Alemanha vai ter eleição, então a chanceler teve que prestar atenção, né, à voz das ruas, teve que conceder. Ela votou contra o casamento homossexual, mas no final das contas não deu para segurar. O Bundestag aprovou, que é o parlamento alemão, aprovou com ampla maioria e manteve essa decisão que agora vai ser aplicada até o final do ano. Os gays e lésbicas vão poder adotar crianças, vão ter exatamente os mesmos direitos que os heterossexuais, que é uma diferença, como eu disse, a união estável, né? Eu não sei exatamente como funciona aí no Brasil, a união estável eu sei que é reconhecida, mas o casamento não sei como é que funciona, Ellen. Você pesquisou, apurou como funciona hoje em dia exatamente aí pros homossexuais no Brasil? Bom, Ulisses, temos aqui uma apurada. Aqui no Brasil, essa regulamentação do casamento entre pessoas do mesmo sexo completou 4 anos agora, em maio, né? Já foram 15 mil registros oficializados no país, mas não tem um status de lei, não é uma lei. Até porque o que acontece foi lá em 2011, o STF foi analisar 2 casos e aí eram súmulas vinculantes. A partir dali, abria jurisprudência para todos os outros casos aqui no país. E o STF reconheceu que aquilo que o Brasil trata como um casamento, como uma entidade familiar, que é a união heterossexual, poderia ser estendido, então, para casais homossexuais. Os mesmos direitos, não é chamado casamento, é um reconhecimento de união estável também, só que no caso do Brasil, a união estável permite adoção. Então, pessoas do mesmo sexo podem adotar, têm os direitos de heranças, todos os direitos patrimoniais. Isso ocorre já nesse reconhecimento. Mas na lei, em tese, não tem o mesmo peso de uma lei. Esse reconhecimento, só um reconhecimento mesmo do STF. E o que isso faz diferença? Que embora o STF tenha reconhecido isso, e em 2013 o CNJ tenha feito uma regulamentação, em muitos estados há cartórios que as pessoas se recusam a fazer esse registro. Os casais precisam entrar na justiça, tem às vezes juízes que negam. Então, como não é uma lei e sim é uma interpretação, embora tenha a norma do CNJ, ainda há resistência. Isso ainda permite faz toda uma a diferença dubiedade. Você dificulta a vida do cidadão ou da cidadã, enfim. Na Alemanha, o caso agora está escrito na lei. A lei, eles mudaram lá o código e agora vai ser... A frase a respeito disso diz o seguinte: o casamento é uma união que se entra para a vida entre 2 pessoas de diferente ou do mesmo sexo. Então agora isso está emendado na lei alemã. E como eu disse, é uma decisão que já a maioria aqui dos países da Europa Ocidental tomou. A lista é gigante, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Luxemburgo, França, Irlanda e Reino Unido. Só a Irlanda do Norte, dentro do Reino Unido, que não tem o casamento gay aprovado ainda, Edgar. Ulisses, eu queria girar o assunto, mas queria que você permanecesse aqui com a gente. Opa. Você gosta da Adele?
Tem que gostar, né, Edgar? É obrigado a gostar. Eu vou falar que não gosta, vai ficar chato pra mim, né? É verdade, você é obrigado a gostar. Ainda bem que você sabe, né, O cara não fica nem vermelho, meu. Eu achei ótima a resposta. Eu vou ser honesto, eu acho meio brega, pra ser honesto. Tem bregas que são bons. Não, é brega mesmo, põe mas a é um música brega de treta aí, Não é brega, é romântico. Não, é brega, gente. Mas é um brega gostoso. Brega pode ser bom. Olha aqui, ó, vamos lá. Então, segura a onda aí, Ulisses. Daqui a pouco a gente retoma com você. A cantora britânica Adele não tá mais a fim de fazer turnês. Não quer mais, né? Que papo é esse, Paulinha? Por que tá acontecendo isso? Com essa cantora, com essa diva, né? De sucesso. Mas não é a primeira vez que ela fala isso, né? Ela tá encerrando agora uma turnê que ela fez aí. Foram 15 meses de estrada. Enfim, 18 meses desde o lançamento do álbum 25. A gente lembra que ela fez uma massiva divulgação, né? Participou de inúmeros programas de TV. Enfim, passou aí pelo Reino Unido, Irlanda, Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. E agora, em Wembley, ela se apresentou e foi lá que ela divulgou uma carta, Edgar. Uma carta em que ela diz o seguinte, que só fez essa turnê para os fãs, na vontade de que os fãs, assim como ela, pudessem ter essa experiência com a artista ao vivo, inesquecível. Mas que ela mesma, assim, não gosta e não sabe se vai fazer alguma turnê novamente. Imagina isso, nunca mais a artista fazer um show. Você sabe uma coisa engraçada? Não, show ela pode fazer, ela não pode fazer turnê. Tipo, então vai viajar não sei quantos países. Não, não vou. Quer mais. Ela, bom, também sempre disse que é muito caseira, gosta desse ambiente e tal. As turnês, todo mundo sabe que são desgastantes, por mais estrutura que tenha, são turnês. Foram 119 shows. Então, tira uma pessoa de casa, das pessoas queridas, você fica, né? Tem aquela questão mesmo que envolve a separação da tua casa, dos seus familiares, enfim, e ela alega isso, ela gosta muito de ficar em casa. Agora, não sei, turnê não, mas show sim, né? Porque ela vai... ela pode marcar um show no Brasil, dela, né? por exemplo. Ela vem, faz um show no Brasil. Não quer dizer que ela vai fazer 3 cidades, depois vai pra Buenos Aires, e depois vai pra Peru, e depois vai pro México, entendeu? É mais ou menos isso que o recado que ela deu. Não tá a fim de ficar na estrada. Sim. Mas eu acho que shows, enfim... E os fãs brasileiros queriam muito que a Adele viesse pro Brasil, né? Inclusive iam para outros países e falavam, vai pro Brasil. Ela falava, meu Deus, um dia eu vou ter que ir, porque vocês estão até aqui pedindo eu ir pra lá. Peraí, é uma brincadeira isso. Por que vocês ficam aqui elogiando Rolling Stones, que estão com 70 anos ainda fazendo turnê? E essa menina, não sei com quantos anos, já vai parar? Você acha que ela é preguiçosa? Vai trabalhar, ô! Cuidado, que a Adele fala muito palavrão e ainda tem um show dela. Não tem o Ulisses Show agora nesse final de semana? Pode ser que ela te mande um recado. Opa Nova até hoje fazendo show. O último show dela é dia 1º. Tá vendo? Acontece agora o último show da Adele. Amanhã, né? Também conhecido como amanhã. Como é que você sente a mobilização aí dos fãs? Vai ter manifestação? Ela tá fazendo um show enorme, todo debate aqui mesmo, né? O pessoal falando, pô, mas a Adele vai parar e tudo mais. A Adele, ela era da quebrada aqui de Londres, né? Ela morava em Tottenham, que é um bairro da periferia britânica, Londrina, melhor dizendo. Ganhou muito dinheiro. E ela tá falando o seguinte, eu acho até que o ponto dela é bem interessante. E a Paulinha falou que ela fala muito palavrão. Nessa entrevista, ela tava respondendo e ela até usou um why the fuck, né? Porque ela quis dizer, tipo, se eu tô em tour o tempo inteiro, em turnê o tempo inteiro, viajando o mundo e tal, que horas eu vou ter pra passar com meu filho, o Anjo, tem 4 anos, com a minha família? Como é que eu vou viver uma vida real que vai me inspirar para escrever, porque as músicas dela, o que ela diz é que são inspiradas em momentos da vida dela. Então, se ela não tem uma vida real, ela não tem de onde tirar coisas para escrever. Entendeu? Então, essa é uma justificativa até que interessante, mas não vai aposentar nada, vamos ser honestos, né? Daqui a pouco ela volta, já a grana dá uma caída e tal, aí ela volta daqui uns anos para fazer turnê. Não vai fazer como o U2, né? Até o ponto que eu tava pensando era isso. O U2 não faz uma turnê atrás da outra 50 anos. Vocês falaram do Rolling Stones aí, é verdade. Mas a dela acho que vai ficar um tempinho agora, vai aproveitar a grana que ela ganhou e tal, vai curtir a família. E aí já ela volta pra fazer mais dinheiro, não tenha dúvida disso. Hein? Agora, o Ulisses falou do U2, Ed, você sabe que tem as apresentações deles aqui, né? Pra acontecer. E aí, o que é que vai acontecer com isso? O pessoal tá desesperado por ingresso. Foi lá na internet tentar comprar esses ingressos. E muita gente, Edgar, não conseguiu comprar
e achou que foi tudo muito estranho, tanto que o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu denúncia aí para investigar supostas irregularidades na venda de ingressos para o show do U2 que acontece aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. Porque realmente as pessoas acharam estranho ter ficado pendurado ali na internet para comprar. Isso tem dado muito problema, viu? E dá muito problema, porque é aquilo, você tá lá preparado, 00:01 vai vender o ingresso. Aí você entra no site, cai, você não consegue comprar, o fã realmente fica desesperado. Os ingressos físicos começaram a ser vendidos aqui em São Paulo ontem, se eu não me engano. Hoje. Tinha filas quilométricas, porque muita gente não conseguiu comprar pela internet. Isso causou um rebuliço aí. Agora a investigação foi aberta, então o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor vai ver aí o que é que aconteceu a respeito dessa venda online para os ingressos do U2 aqui em São Paulo. Bom, né? Porque os fãs ficam muito chateados. #chateados. Quando ficam a noite inteira esperando para comprar o ingresso, chega lá, às vezes começa o processo e o site cai. Às vezes faz tudo, chega lá, não tem mais ingresso. Mas como? Se eu acabei de entrar. Então é realmente um problema, Edgar. Mas quem conseguiu o ingresso deve estar feliz pra caramba, né? Tem ingresso até de quase R$1.300. Naquelas partes mais especiais ali do show do U2. Legal. Falado. Ulisses, um abraço. Obrigado, viu? Valeu. Essas coisas, rapidinho, que essas coisas acontecem na Inglaterra também de show, e a acusação contra as empresas é que elas seguram tudo pra colocar nos sites de revenda e ganhar muito mais do que já ganhariam com esses ingressos caros. Mas, enfim, é um problema que tem no mundo inteiro. Valeu, pessoal. Ulisses, quer passar seu Twitter pros fãs da Adele? Vamos lá, os fãs. Não, eu não tô no Twitter, não tenho rede social, não tô, deixa eu falar. Porra, meu! Falou, Ulisses. Pessoal, um abraço. Um abraço. Aí, Ulisses Neto conversando com a gente diretamente de Londres, né? Vamos em frente, olha, integrantes da Força de Segurança do Rio de Janeiro continuam nessa manhã a caça de policiais militares que atuam na região metropolitana da cidade. Desde ontem, 66 PMs foram presos numa ação para desbaratar um esquema de corrupção em São Gonçalo. Quais as novidades pra gente a respeito desse caso, Rodrigo Viga? Bom dia pra você. Você tá com raiva de mim ou não? Por quê? Pô, me deixou 15 minutos esperando aqui na fila, compadre. O pessoal se empolgou. Tá com raiva de mim, é? Ô, Viga, né? Que o pessoal Olha só, deixa eu te dizer um negócio. Deixa logo, gente, vamos te dizer um negócio. Chegou com vontade, hein? Alá, Nana Caymmi. Você me deixa na fila, mas tudo bem, eu gosto de você. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Tá esquecendo de mim, Edgar? Logo deu, Edgar. O Viga, é que as pessoas se empolgaram aqui com as notas musicais, a notícia da Adele, que parece que vai parar de fazer turnê e tal. O problema é dela, né? Adele, né? Porra. Adele, né? Ô, Edgar, olha só, rapaz. Eu tô falando com você aqui, lá dentro tá falando o Daltan Dallagnol, da Lava Jato, né, aquele procurador. Já a gente traz mais informações ao longo da nossa programação. Mas é claro que Lava Jato, investigação, polícia, tem tudo a ver com o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, uma lavagem na carne. Desde ontem, 66 policiais foram presos, mas só que ainda faltam 30, viu, Edgar? 30 acusados de corrupção e envolvimento com o tráfico de drogas. Os caras vendiam e compravam armas para os criminosos, eles chegavam a roubar a boca de fumo, eles também recebiam uma mesada de R$1 milhão e ainda cometiam outros crimes, outras barbaridades, até mesmo sequestravam criminosos para fazer dinheiro rápido. Tudo isso para os bandidos de farda, né? PMs do Batalhão de São Gonçalo, um batalhão famoso por ilegalidades e irregularidades. Você deve lembrar muito bem, em 2011, uma juíza que investigava policiais daquele batalhão, a Patrícia Cioli, foi morta perto de casa com vários tiros, quase 20 tiros, porque estava justamente colocando o dedo na ferida. Passaram-se aí 6 anos e a bandidagem continua atuando de farda nesse quartel da região metropolitana do Rio de Janeiro, meu caro Edgar. O Viga, ela foi assassinada em Niterói, né? Em Niterói. Onde essa ação está acontecendo também, São Gonçalo. Exatamente. Né? São Gonçalo é a região metropolitana, é um município vizinho de Niterói, também fica na região metropolitana. Ela era lotada lá numa vara na região metropolitana do Rio de Janeiro, investigava
esses criminosos, enfim, 7 estão presos por conta do assassinato da Patrícia Scioli. Esses 66 que foram presos, ainda faltam 30 para chegar ao número de 96, estão sendo indiciados por corrupção e também por organização criminosa. É bandido de farda, é criminoso com o distintivo oficial, meu caro Edgar. O Viga, o Estado é calamitoso mesmo. A gente poderia enumerar várias razões para que levaram a uma situação como essa, desde a falta de condições, a falta de treinamento e preparo na formação, inclusive dos policiais, no salário, que é considerado um salário baixo pelo risco e pela ação que eles exercem, mas o nível o disparate deles de ousadia chega a um ponto em que eles oferecem escolta para os carregamentos de drogas, pedem os fuzis emprestados, né, dos policiais. É uma coisa realmente... É nojento. Realmente é nojento, espantar. É asqueroso. É nojento e asqueroso. Não é à toa que a violência no Rio de Janeiro chegou onde chegou, né? Porque todo o sistema está contaminado. Pega executivo, vídeo o que aconteceu com o Cabral, pega o legislativo, a família Pisciani sempre sendo investigada, pega o Poder Judiciário com sentenças muito estranhas sendo concedidas, e tem também a força policial. Diga-se de passagem, nesse momento de crise, os policiais são os primeiros a receber naquela lista de prioridade, mesmo quando a situação está difícil, está complicada como agora, viu, Edgar? Tá certo, Viga. Obrigado pelas informações, um abraço para você, bom trabalho. Valeu, meu garoto. Se você quiser um emprego aqui numa prefeitura do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, procura a dona Kelly Amaral. Ela é merendeira, rapaz. Kelly Amaral. Ela é merendeira. Ela foi indicada inicialmente para ser subsecretária de transporte, depois foi exonerada porque descobriram que ela não tinha lá o diploma de bacharel em Direito, e agora está sendo conduzida para ser assessora da Casa Civil, a pasta do município mais importante do Rio de Janeiro. Ela como merendeira, nada contra as merendeiras, mas contra o trabalho que ela vai fazer. Mas ela diz que não está nem aí. A dona Kelly diz, baba, baby, baby, baba. Grande abraço. Valeu, Viga. De trabalhando você não vai me ver aí no Rio, não, mas de férias, quem sabe. Se eu pintar por aí, te dou uma ligada. Valeu, Play. Grande abraço. Esse Rodrigo Viga falando com a gente diretamente da cidade que ainda resiste e é maravilhosa. A gente já falou aqui do craque Lionel Messi, do casório dele, né? Vai casar hoje. Agora é hora de falar de um outro baita jogador, um craque também do futebol português. Ele, Cristiano Ronaldo, que entrou aqui no nosso embalo. O Orcon, que história é essa? Vini, o CR7 teve gêmeos, Porra. Gêmeos. Tá pegando isso aí. Olha só, Aliás, até nisso os dois viram notícias juntos, e foi né? Bem discreto, o Messi casando e o Cristiano tendo foi filho. Foi discreto, porque não se divulgou muito Não estava sendo repercutido na mídia. E, na verdade, Edgar, os gêmeos aí do Cristiano Ronaldo nasceram no dia 8 de junho e é desconhecida a mãe dos bebês, né? Porque segundo a emissora portuguesa SIC, os bebês, um menino e uma menina chamados Mateu e Eva, nasceram no dia 8 de junho. E como no caso do primeiro filho do Cristiano, o Cristiano Júnior, nascido em 2010, o craque teria recorrido aí a uma barriga de aluguel da costa oeste dos Estados Unidos, né? Então não se sabe aí quem que é a mãe desses bebês, mas aí o Cristiano Ronaldo tendo mais 2 filhos, e segundo também a imprensa, uma revista italiana, a namorada do Cristiano Ronaldo, a Giorgina Rodrigues, também está grávida e pode ser que sejam de gêmeos também. Nossa, ou seja, quase um Edgar Piccoli, né? vai me atingir, vai chegar. Tá querendo, vai me alcançar. Tá querendo te passar aí, Edgar, o Cristiano Ronaldo. Ele que estava com a seleção portuguesa disputando a Copa das Confederações. Portugal foi para a disputa de 3º e 4º lugar, aí a seleção acabou dispensando ele, até porque ele vinha de uma sequência forte aí também de final de Liga dos Campeões, e para aproveitar também o nascimento aí dos gêmeos. Ontem ele colocou essa primeira foto que nós vimos aí, escreveu no Instagram: muito feliz por poder segurar os 2 novos amores da minha vida, Cristiano Ronaldo, agora pai de gêmeos, Edgar. Além da semelhança, né, de ter gêmeos também como eu também sou craque de bola, jogo um bolão. Também. Ganhamos a mesma coisa. Exato. Vamos lá, Vini, eu vou fechar o bloco com você. Aqui tem, revela pra gente quem é o tal cantor Gá, é isso? Gá? O Gá? Gá? Quem é o Gá? Nunca ouvi falar desse cabra. Gá? É novo esse cantor? É um novo cantor, você sabe, Edgar, que é uma... Ah, não.
É uma estratégia muito bem lançada por este cantor, porque ele há um ano sofreu uma acusação de assédio, né, por uma jornalista, e aí também alguns tweets preconceituosos, também uma polêmica envolvendo ele ter atropelado uma pessoa. Então ele passou por esse momento de dificuldade, viu sua carreira praticamente acabar, né? Todo mundo que patrocinava ele deixou de apoiá-lo, e agora, um ano depois, ele que foi para os Estados Unidos, está voltando. É o Gá. É o Gá. Na verdade, Arcon, ele era conhecido como MC Biel. Nossa! Ah, é o tal do... Ele era conhecido como MC Biel, isso. Só que nesse vídeo que nós vamos ver um trechinho agora, Edgar, que é uma poesia muito bonita que ele escreveu e que ele conta tudo que ele passou na vida, ele diz assim, olha, eu era Biel, mas a minha família me chamava de Gá. Eu era conhecido por Gá. Então esse Biel era um personagem. Um produto? Era um produto apenas que servia o quê? Só para tirar a camisa. Vamos ver essa poesia emocionante de Gá. Bom, vamos lá. Ninguém nunca me chamou de Biel. Eu sempre fui o Gá para quem sempre importou para mim. Mas quando Deus mudou o meu destino de médico para cantor, eu tive que pensar no nome artístico. E é aí que ele surgiu. Aí então foi criado um personagem, o qual todos os envolvidos no trabalho queriam que desse dinheiro. E o que dá dinheiro imediato? Tirar a camisa, letras eróticas, fazer quadradinho, letras egocêntricas. Nada tem sabor depois que prova do Biel. Nenhuma dessas letras foram composições minhas. Por que você arrumou isso aí, Vini? Sotaque como no site oficial dele, no YouTube. Esse vídeo, cara, é extremamente interessante, tem quase 13 minutos. Tem parkour. Peraí, então vamos ouvir inteiro. Tem quase 13 minutos. A gente pode voltar depois do bloco com o vídeo também. Fazer um porque aí ele coloca... já tem um programa pra séries. Ele coloca as matérias que envolveram ele na época e no meio, assim, um negócio era tudo personagem. Do Chaves também. Era tudo um personagem. Enfim, é uma coisa maluca aí. E ele diz que tá voltando, vai voltar. Não sabemos se como Gá ou se como Biel, mas vamos torcer. Não, e o mais louco é que ele fala que era tipo, tinha que tirar a camisa, isso era pra ganhar dinheiro, lá. Aí no final o que ele faz? Tira a camisa. Tira a camisa e entra no mar. Beleza, vamos lá. Quem? Brincadeira, hein? Quem? Vai, Faustão, manda a hora certa, Faustão. Dá licença aí, meu. Pensa que é transparente. 11h02, horário de Brasília. Paulinha, e aí, como é que está a nossa hashtag Música da Minha Vida? Somos o nono assunto mais comentado do Brasil nesta manhã, não é? Então tem prêmio pra vocês no Twitter com a hashtag Música da Minha Vida. Vamos subir, mas é Brasil, né? É Brasil. Pro mundo. Tá valendo. Tá valendo? Tá valendo, gente. Qual É que é a TTs hashtag? Brasil. Tá valendo! Claro. Hashtag Música da Minha Vida. Vocês estão, hein? Último dia maravilhoso. Exigentes, né? O pessoal tá ótimo. Aí tem um monte de gente aqui falando qual é a música que gosta, postando o link do YouTube pra assistir. Tá bom pra fazer uma playlist, sabe? Pra ouvir as músicas da galera, ó. Tem quem é fã aqui, ó. Roberto Carlos e Tim Maia. Olha aí. Pede a Ela, de 1985. Olha. A música preferida de Laco, Amizade Leal. Esse nome lindo que tá aqui no Twitter pra vocês. E tem muitas outras pessoas também revelando O Álvaro aí as César preferidas. sugeriu pra gente Minhas Férias, do Patufu. Nossa, É. caiu bem. ó. A minha é uma música do Mundo Livre Qual? e acho que a Ellen vai gostar muito. Eu vou só cantar um pouquinho, que é Todo homem deveria ter um carro, ou senão nem precisava ter testículo. De que vale o testículo sem carro? Conhece essa aí? Nossa senhora. Nossa, ainda bem Às que eu não 11h09, conhecia. Essa é em homenagem ao chat do YouTube. Aperta assim, o botão desouvir. Tá bem, tá Acabando, adequado. galera. Essa tá adequada pra botar ali em trilha. Brincadeira. Olha aqui, a gente convocou também os nossos ouvintes para revelarem suas músicas da vida, né? Por mensagens em áudio ou em vídeo. Vamos ver o que eles estão dizendo aqui, quais as músicas, qual é a playlist que vai se formar a partir de agora aqui. Vamos ver. Bom dia, pessoal. É Mário de Campinas. A minha música, na realidade, minha e da minha esposa, é uma música do YouTube que é With or Without You.
áudio. Quando eu ouço, fico que nem o Edgar. Meus olhos ficam marejados. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é a Manu de Uberaba, Minas Gerais. A minha música é Coisinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. E assim vai. Você vale Beijo, amo vocês. Legal receber uma ligação da Maísa, né? Fala, galera do Morning, bom dia. Opa. Que é o Igor de Caçapava, São Paulo. Fala, Igor. E a música da minha vida, que eu considero pelo menos, é a música Forever. Do Kiss. O Kiss. Grande abraço, galera. Kiss. Bom dia, galera do Morning. Aqui é Márcio Moreira, de Santa Isabel. Bom, música da minha vida tem duas. Uma é Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Nossa, essa é boa. Karaokê. Bad Boys Blue, A World Without You. São duas músicas lindas. Se puder, toca uma pra gente aí. Beleza? Abraço. Beijo, Paulinha. Te adoro. Ah, querido. Você vai querer tocar o Bonnie Tyler pra ele. Eu vou cantar Total Eclipse of the Heart. É de qual que é a música que o cara falou do Kiss? Forever. Eu também gosto de uma do Kiss. É aquela bem que se quis. Meu Deus. Sarcom, sai de pé. Aqui é a Antônia de Brasília. Oi, Antônia, salva a gente, vai. Vocês. Não sei o que vai ser de mim sem vocês nas manhãs. Espero que não demorem a voltar. Bom, como eu já falei lá no Twitter, todas as músicas do Lulu foram muito marcantes na minha vida. Lulu Santos. Mas a que mais me marcou foi essa aqui. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Olha, bonitinho. Deixo assim ficar subentendido. Bom, a explicação é que minha vida foi pontuada por amores platônicos. Volta e meia eu tô vivendo um amor platônico. Ô, Sina, viu? Bom dia, meus amores. Boas férias. Muito boa, Uma hora passa. Muito boa. Essa se Bom ganhar dia, um prêmio Morning vai Show. ser de consolação, né? Sem dúvida, a música que marcou a minha vida foi Meu Mundo e Nada Mais, de Guilherme Arantes. Vou dar uma palhinha. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Foi uma música muito importante pra mim. Abner, São Paulo. Olha, ainda bem que nós vamos sair de férias, senão a hora que eu ia cantar essa música agora mais um mês. Olá, Morning Show, bom dia. Márcio Bracioli aqui de Virigui. A minha música da minha vida é Show Must Go On, do Queen. Não só pelo momento em que ela foi gravada na carreira do Queen, né, que é histórico, mas também pela letra dela, que é demais, né? Sem contar que o Fred mandava muito bem. Show must go on. Morning Show must go on. Oi, gente do Morning, bom dia. Elô Santos. A minha música predileta é Moon River, do filme Bonequinha de Luxo, com a Audrey Hepburn. Marcou muito minha vida e eu vou até cantar pra vocês. Vou dar essa palhinha, tá bom? Moon River, wider than a mile. Boa. I'm crossing you in style someday. Olha. Um abraço, gente. Arrasou, Elô. Boa! Isso é música de verdade. Você sentiu a suavidade da voz da Pena? Vai fazer turnê do lugar da Del. Hey guys, how are you today? Opa! Uau! We're fine. Aqui quem tá falando é o Heloísio, galera do Morning. Eu moro aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts. E a música que marcou a minha vida é uma música que se chama Saudade, da banda Pimentas do Reino. Caramba! É mais ou menos assim, ó. Você inspira a poesia na hora do almoço, de noite ou de dia. Pagodinho? Na fila do banco, no banco né? da praça. Esqueço do tempo, nem noto quem passa. Não, é afinado também, vai. Você não gosta da música, mas o cara... Não, mas ele vai Ele bem vai no bem, tom. foi bem. Não sei que música é essa, mas muito prazer. Ô, Ed, posso falar a minha? Retalhos de Cetim, Benito de Paula, pra quem é um bom amante do samba e gosta de... É o Samba Joia. Samba Joia. Samba Joia. O Benito poderia vir aqui Luiz no Airão, Benito de Paula. Ô, Paulitias. Fala, querido. Ontem o nosso bate-papo aqui com o Rolando Boldrin foi antológico, foi muito verdadeiro, né? Real, né? Mas passou rápido. Foi. Passou super rápido.
Pô, a gente acabou escanteando uma nota aqui, ó. Mas se a gente pode recuperar agora, eu sei que você vai gostar de fazer isso. Acho que vale, né? Vale sim. A instituição responsável pela organização do Oscar anunciou os novos integrantes da academia. E tem brasileiro no meio, Paulo. Tem. Você sabe, né, que depois daquela história do Oscar So White, a academia tá num esforço de trazer mais diversidade, né, ali para os votantes. Então, eles incluíram 774 novos artistas de 57 países. Não é só artista, é também diretor, enfim, executivos, gente que trabalha com cinema. O ator brasileiro Rodrigo Santoro está nessa lista, assim como, por exemplo, os cineastas Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, o Kleber Mendonça Filho. Tem também aí o Walter Carvalho, Karim Yanus, Maurício Zacarias, enfim... Novos votantes, isso pra quê? Pra trazer mais juventude, mais diversidade, mais mulheres, mais negros, mais latinos pra esse caldo. E pra que assim, quando alguém vença, todo mundo ache mais justo. Se é que isso é possível, né? Porque nunca as pessoas estão felizes, então... Veremos. Também tem nomes que fizeram muito sucesso no cinema, então essas pessoas também são chamadas, como por exemplo a Gal Gadot, Silence, o Chris Evans, o Chris Pratt, o Chris Hemsworth, todos esses que fizeram sucesso aí fazendo a Mulher Maravilha, Capitão América, enfim. Tem também o Donald Glover nessa lista, Channing Tatum, Margot Robbie, muita gente, até a Kristen Stewart, sua queridinha. E vamos esperar, hein? Sim. O Oscar já tá marcado para 4 de março do ano que vem. Jimmy Kimmel novamente na apresentação. Quem sabe, sem erros, né? Tomara, eu acho que vai acontecer. Vamos botar fé nisso. Vai rolar. Vamos falar de TV agora? O autor Agnaldo Silva fechou um acordo com estudantes de um curso seu de roteiro e assim salvou a próxima novela das 9 horas na TV Globo. O Sétimo Guardião. Explica essa história pra gente, Vini. Quase subiu no telhado, Edgar. Quase que a Globo cancelou a novela do Agnaldo Silva. A Globo, ela escala com uma certa antecedência algumas novelas, né? Então agora tá no ar a Força do Querer, que é da Glória Pérez. No ano que vem viria o Valcir Carrasco com o Outro Lado do Paraíso e depois essa novela do Agnaldo, O Sétimo Guardião. Que era meio surrealista, né? Ele deu uma entrevista no Rodo falando, exatamente, que era uma coisa surreal e tal. Só que esse roteiro foi criado com alguns alunos dele em 2015, num curso que ele promove, curso de roteiro. E aí a Globo foi informada que esses alunos estavam querendo um certo repasse e créditos pela exibição da novela. Né, o que poderia melar aí a sua exibição. Né? Então a Globo deu um prazo aí para o Agnaldo Silva até a próxima segunda-feira para que ele conseguisse o aval desses alunos, tudo bonitinho, tudo registrado, de que ele é o autor aí da sinopse, que já tinha sido aprovada pela Globo, e ele conseguiu. Ele entregou isso ontem para a emissora. Foram cerca de 26 assinaturas aí dos alunos comprovando que o Agnaldo é o autor da novela. Em março, né, o assessor do Agnaldo Silva tinha repassado R$4.000, algum valor assim do tipo para esses alunos, que era o valor que eles pagaram pelo curso. Então eles já tinham recebido esse valor. Mas alguns alunos ficaram questionando se esse era realmente o valor, né? Por agora ser uma trama que vai estar na novela das 9, né, no principal horário da Rede Globo. Mas tá tudo certo, a Globo estava meio receosa por algum processo na justiça, já tinha até acionado o outro autor, João Emanuel Carneiro, para ele ficar de aguardo, pode ser que você pinte antes aí, e tinha alguns atores confirmados já para a novela, como a Marina Rui Barbosa e a Lília Cabral, mas tá tudo certo agora, a novela do Agnaldo Silva, ele até comemorou pelo Twitter ontem, ele disse, como dizia Shakespeare, tudo está bem quando acaba bem, e acabou sim, o importante é que não deixei de trabalhar um só dia, Deus é Pai. E tem uma outra notícia rapidinho de televisão, Edgar, você lembra que as 3 emissoras Record, SBT e Rede TV, elas têm uma empresa chamada Simba e elas estavam fora das principais TVs por assinaturas, né, para as operadoras aí, por causa de uma falta de repasse dessas operadoras para esses 3 canais. Tentaram um acordo, eles pediram muito alto no começo, foram baixando.
mas não conseguiram chegar a um acordo. Então, as emissoras recuaram, até porque caiu um pouco da audiência delas, e elas chegaram com um acordo também com 2 associações de defesa do consumidor. A Inadec, que é fundada pelo Celso Russomano, que trabalha na Record, e a Proteste. Portanto, elas acataram aí e vão voltar para essas operadoras. Já liberaram seus sinais, agora depende das operadoras, né? De quando que elas vão voltar a exibir aí a Record, o SBT e a Rede TV. Mas as negociações continuam, só que agora dentro aí das operadoras, porque elas estavam ficando no prejuízo, Edgar. Beleza. Falado, Vini. Agora chegou aquele momento, sexta-feira, é hora da gente aqui repercutir junto com o Leandro Mota, que é editor do Moments no Twitter, as coisas que bombaram, né? Aquelas notícias, aqueles memes, aquelas coisas que só o Twitter pode fazer. Tem aí vários editoriais e o Leandro tá com a gente na linha para falar sobre isso. Muito bom dia, Leandro Mota. Bom dia, Edgar. Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo ótimo. Cara, a foto do destaque o Bruno já deu um pegou, spoiler, né? Na imagem aqui. A capa do nosso Momento. Mas deixa pro final, Edgar. Deixa pro final, porque esse vai ser o nosso almoço do dia. Ai. Vamos começar com as notícias aí. Primeiro, a denúncia contra o presidente Temer certamente gerou um alvoroço, um estardalhaço no Twitter, né? A bomba da semana mais esperada da história, né? Porque todo mundo já sabia na semana passada que essa denúncia do Rodrigo Janot contra o Michel Temer sairia nessa semana. O STF até tinha deixado como prazo a terça-feira, mas logo na segunda noite, Rodrigo Janot apresentou formalmente, pela primeira vez na história, um presidente da República no exercício denunciado pela Procuradoria-Geral da República, e o Janot promete para os próximos dias, para as próximas semanas, pelo menos mais 2 acusações contra o Temer, Edgar. E o Temer, no dia seguinte, fez um pronunciamento à nação, que foi transmitido ao vivo para todo o país, e alguns trechos desse pronunciamento do Temer, obviamente, foram mais exploradas pelos usuários do Twitter, vamos dizer assim. Uma delas é aquela frase do Temer, Edgar, que ele disse exatamente assim, abre aspas: "Tenho orgulho de ser presidente, é uma coisa extraordinária. Não sei como Deus me colocou aqui." Claro que isso foi matéria-prima para muitos memes, muitas pessoas brincando com essa frase, "não sei como Deus me colocou aqui." O usuário Vinícius Sacramento, ele até fez um tweet aqui brincando que na próxima ligação de cobrança que ele receber, ele vai colocar a gravação do Temer: "Não sei como Deus me colocou aqui, por favor, não estou aqui, não fale comigo." E outro trecho desse pronunciamento do Temer, Edgar, foi quando ele chamou Joesley Batista de senhor grampeador. E aí, claro que os usuários do Twitter foram atrás de diversas fotos de grampeadores, aquele material de escritório, dizendo que finalmente encontramos o maior vilão do país. É o senhor grampeador, que deve estar na mesa aí de todo mundo, né? Vamos seguir. A substituta do Janot também repercutiu muito, né? Sim, e o fato do Temer não ter escolhido, né, o vencedor, o Nicolau Dines, que foi o primeiro mais... Perdemos contato com o Leandro Mota. Vamos tentar resgatar o contato com o Leandro, que está repercutindo. Aqui, voltamos? Não. Daqui a pouco a gente retoma com o Leandro. Quer dizer, sem dúvida, né, Ellen? A gente já falou aqui, né? A gente tratamos dessa notícia que a escolha na lista tríplice se escolheu a segunda mais né? votada. O primeiro que era um franco... foi um carrasco ali. E foi um carrasco de Temer no TSE. Então Temer ele não... Me faltou primeiro o nome, Raquel Dodge, né? Que é a ministra escolhida para substituir o Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Bom, esse assunto certamente serviu aí de base para os tuiteiros, para as pessoas repercutirem. E estamos na linha de novo com o Leandro. Tá me ouvindo, Leandro? Sim, estou ouvindo, Edgar. Estamos ouvindo vocês aqui também. A gente está aqui na Brage e a gente colocou o programa de vocês aqui no stand do Twitter, viu? Tem muita gente assistindo vocês aqui na Brage. Que é o Congresso de Jornalismo Investigativo que está acontecendo agora, que é super importante, e aí o Twitter tá lá, né? Boa. Vamos pra frente ou já fechamos aí com a substituta do Janot? Vamos pra frente. Então vamos lá. Entretenimento. 20 anos de Harry Potter? 20 anos de Harry Potter. Aliás, Harry Potter completou, né, o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal completou 20 anos na última
segunda-feira. Isso foi um grande evento lá no Twitter, teve até emoji especial para quem tweetasse, e ainda que esteja tweetando a hashtag Harry Potter 20, vai surgir o óculos, uma miniatura do óculos com raiozinho do Harry Potter ali do lado, e a gente fez muita pauta, muito material sobre o Harry Potter, e um dos materiais mais interessantes, pelo menos interessante para mim, porque eu não conhecia essa história, Edgar, você sabe em que contexto a J.K. Rowling, ela criou o Harry Potter? A gente falou muito sobre isso. A Paulinha aqui, né? deu um toque pra gente, que ela se ferrou. Empregada, pendurada no seguro social, num cafezinho num ali, né, escrevendo. Em Edimburgo. Tava complicado pra ela, né? E foi numa viagem de trem também, né? Ela tava assim, ela se inspirou numa viagem de trem. Ela sonhou com o menino e criou o Harry Potter. Eu fiquei imaginando que eu teria a mesma sorte se eu escrevesse livro de cada um dos sonhos que eu tivesse quando eu estou dentro do trem, esperando para chegar lá no escritório de Twitter. Sim. Não é fácil ter uma ideia dessa. Imagina, né? É fácil. Vamos lá. Cláudia Leite sem leite. Era uma pegadinha? Vocês caíram também? Nossa, a gente caiu. Mas o engraçado é que a nossa piada, na verdade, era a explicação. Total. Né? Porque a gente falou assim, o que será? Será que é alguma alergia à lactose? A gente falou meio atendendo aos intolerantes. E no fim era relativo a isso. E o mais legal é que tinha muito fã da Cláudia Leite no Twitter defendendo. Não, ela tem que tirar o sobrenome mesmo. E a Rihanna não tem sobrenome, a Beyoncé não tem sobrenome, a Cláudia não precisa ter sobrenome. É isso aí, é Cláudia. E aí, algumas horas depois, descobrimos que, na verdade, tudo não passou de uma campanha publicitária. Ela vai continuar sendo Cláudia Leite. A brincadeira era só para dizer que você pode cortar o leite e você não precisa cortar o leite para seguir a sua vida normalmente. Foi algo que deu um burburinho também no Twitter muito grande, principalmente entre os fãs da Cláudia Leite, obrigado. E nos esportes, né? E os Nuggets brasileiros, hein? Os Nuggets do Brasil. Você lembra aquele usuário, Edgar, dos Estados Unidos que tweetou para a rede de lanchonetes Wendy's quantos RPs ele precisava para ganhar Nuggets do resto da vida? Uhum. Parece que a moda pegou aqui no Brasil, né? Um usuário, torcedor do Paraná Clube, mandou uma DM para eles falando: meu amigo, quantos RPs eu preciso para ganhar uma camisa de vocês? E o Paraná falou: 15 mil. O que ele fez? Fez uma campanha no Twitter, conseguiu 15 mil, e na hora do Paraná dizer se ele ia ganhar ou não a camiseta, o Paraná mandou essa: amigo, vamos deixar a meta aberta. Quando atingir a meta, vamos dobrar essa meta. E até agora ninguém sabe que o Paraná deu ou não deu a camisa para o seguidor. Aí isso, obviamente, repercutiu em todos os clubes. Uma torcedora do Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, fez a mesma brincadeira, conseguiu 17 mil retweets, conseguiu a camisa. E claro, né? Se você fizer uma busca aí por @Flamengo, @Palmeiras, @Corinthians, o que tem de usuário perguntando quantos RPs eles precisam para ganhar a camisa não é brincadeira, viu? E olha, essa história de gol da Alemanha vai continuar perseguindo a gente por um bom tempo, hein? Pra sempre. É? O próprio tweet aqui, quando a gente tweetou na hora que contra o México piscou e já estava 2-0 para a Alemanha. A Alemanha e México jogaram pela semifinal da Copa das Confederações. A Alemanha venceu, goleou, fez 4-1 no México, foi para a final, vai disputar a final contra o Chile. E o mais curioso disso aqui, Edgar, não sei enquanto vocês falaram sobre isso, mas a Alemanha está jogando a final da Copa das Confederações com o time B. O time A da Alemanha está descansando, o time B da Alemanha está na final da Copa das Confederações e o time C da Alemanha está na final do Campeonato Europeu Sub-21. É tipo aquela história, né? Tipo, significa... Significa que o Daniel Brito tweetou aqui, a sensação de que a Alemanha vai dominar o futebol para todo e sempre, né? Sem fazer esforço. Impressionante o que os alemães têm feito no cenário mundial do futebol, né? Vamos fechar na diversão aqui com o Cocôzão de Ponta Grossa. Olha que maravilha isso, falar isso no rádio. Como olha. assim? É isso, meu. Mas não tem outro jeito de descrever. Eu deixei para você falar o nome do monumento, de gato. Eu não sabia se podia falar ou não. Seguinte, o usuário Danilo Sanches, o Danilo Underline Sanches, ele encontrou um monumento muito diferente lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É um prédio que parece, enfim, tem uma forma estranha. Ele pediu para os seguidores mandarem fotos da cidade dele de monumentos estranhos. E eis que o Bruninho, ele mandou a foto do Cocôzão de Ponta Grossa. O que é o Cocôzão de Ponta Grossa? É um monumento gigantesco na cidade que parece exatamente isso que você está falando. E pior do que isso, qual é a história desse monumento? Esse monumento, depois da inauguração,
ele foi invadido por muitas abelhas, virou ali colmeia de abelha. Então a prefeitura, o que fez? Mandou uma equipe tirar as abelhas do monumento. E o que a equipe fez? Tirou as abelhas em fogo. Incendiou o cocôzão de Ponta Grossa. Claro que tem fotos disso pela internet, um cocôzão gigantesco, porque na verdade não é um cocôzão. Era para simbolizar uma araucária, né? Isso. Simboliza muito bem, só que não. A ideia é que parecesse o tronco de uma árvore, mas não parece, de longe o tronco de uma árvore. Isso aí, obviamente, queimou, teve um incêndio, escureceu, e aí todo mundo começou a chamar de cocôzão de Ponta Grossa. Aí a prefeitura tirou, não tem mais esse monumento, mas até hoje é a maior lenda urbana de Ponta Grossa, é o cocôzão de Ponta Grossa, e o Twitter conheceu o cocôzão de Ponta Grossa em escala nacional nessa semana, graças ao Danilo Santos. Leandro, a gente tá corrido aqui no final do programa, mas como a gente vai exercer agora a nossa educação primorosa, né? A gente fala do cocôzão para depois falar da coxinha bizarra para a hora do almoço. Você vê que coisa? Você lembra que na semana passada a gente falou da pizza? A pizza com coxinhas na borda. Era uma coisa coxinhas. Realmente bastante curiosa. E caiu. Tá me ouvindo, Leandro? E agora? Agora foi. Não acredito. Tá aí. Alô, Leandro? Tá aqui com a gente? Não, já era, Leandro. Bom, ficou aí a imagem pra quem... Fato é que agora tem uma coxinha com uma salsicha dentro. Seria um hot dog de coxinha. Isso, com ketchup, batata mostarda, batata tudo palha. mais. É uma beleza, Cada coisa que a gente tá inventando, realmente gente. Muito apetitosa essa coxinha aí. Esse foi os destaques, foram os destaques do Moments com o Leandro Mota, ele que é editor do Moments no Twitter aqui no Brasil. O Leandro sempre participa às sextas-feiras com a gente. A gente vai fechando o programa de hoje, fechando essa semana, vamos entrar de férias e eu gostaria até, brincar com o Leandro, infelizmente caiu a ligação, pra ver se o Sessentão, que é o veleiro, que eu sou tripulante, vou correr a 44ª semana de vela lá em Ilhabela, agora a partir do dia 8, a partir do dia 7, entrasse no Moments de alguma maneira. Então eu quero pedir para os nossos ouvintes seguirem o Sessentão nas mídias sociais, Paulinha. Você me ajuda com isso? Eu já estou te seguindo. Olha aqui, ó. Edgar. Tem lá os links para você. Mas o Sessentão é o barco ou você? O Sessentão, eu sou o cinquentão. O barco é o Sessentão. E eu sou o secretário, Arcon, do barco. Tá. Sabe o que faz um secretário? Despacha. Não sei. Ele cuida de todas dos cabos, as adrichas que içam e que descem as velas nas manobras. Você é tipo o Santiago de Velho Mar? Eu vou falar, tem a equipe lá, a trupe toda tá lá, ele sabe da importância do meu trabalho. Meus grandes amigos, não vou citar nomes porque você se alguém e aí vai pegar mal pra mim. Mas acesse lá no Instagram, você coloca lá o Veleiro Sessentão, que você tem os links pras nossas páginas, dê uma curtida, dê o seu voto de apoio, né? Dê o seu incentivo a esta equipe que corre, como eu falei, a 40ª. Você ganha muito, mas você se diverte, né, Edgar? Semana de Ilhabela, semana de vela. Olha aí, ficamos por aqui, vamos voltar em breve, hein? Essa trupe aqui tira férias, agora vai para um descanso. Se vocês quiserem, até posso levar vocês para uma velejada, né? Vamos combinar isso saindo do ar e logo mais estaremos de volta. E vou dizer, hein, é muito bom ter vocês com a gente, esse prestígio todo dia aqui no Morning Show. Vamos para os ganhadores? Vamos. Quem é que vai... Agora eu vou convocar aqui de pompa, hein? Como é o último programa aqui, antes das nossas férias, eu preciso colocar aqui uma figura Bota o Obama, sei lá. emblemática para fazer esse sorteio aqui. Vamos lá, aí, vai. Podia ser diferente, né, meu? Brincadeira, especialmente hoje pra galera do Morning Show que vai sair de férias. O Sessentão, o secretário Edgar, meu, mostrando como que se manobra. Ele que vai pra Ilhabela, galera. A Ellen mostrando que lugar de mulher é lá em Porto Alegre, meu. Vai mostrar a figura da mulher. A Paula dando spoiler em Campos do Jordão e Bariloche. O Ricardo Arcon vai visitar prédios lá em Garanhuns. Brincadeira. E o Vinícius Moura visitando o Cocôzão de Ponta Grossa. O vencedor é o Abner, Edgar. E aqui no Twitter também tem hoje, hein? Opa! O Victor Albergaria. Albergaria? Você ganhou, não sei. Albergaria. Como é que eu vou saber? Albergaria, você acha? Albergaria. Victor Albergaria ganhou. Ele que é apaixonado por esporte e por rádio, Edgar. Boa, maravilha. Ficamos por aqui. Paulinha, foi um prazer, hein? Foi ótimo. Fechamos mais essa temporadinha do Morning Show. Bora pro sítio. Valeu, Arcon. Valeu, Ellen. Valeu, Vini. Valeu. Aí, até Dudu mais. tá aqui com a gente também, só na retaguarda. Grande Dudu. Grande Mainardi.
Tchau, até mais, acabou. Chega por hoje. Daqui a pouco a gente volta, hein? Muito bom ter vocês com a gente todas as manhãs aqui no Morning Show. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Voltamos em breve. Beijos. Morning Show.